Eu queria ter certeza de que estamos todos na mesma página. Porque às vezes eu me empolgo, me emociono e a gente precisa não só se emocionar, mas estar junto, estar em união, sentindo aquilo que o Senhor tem feito e tem para fazer conosco. Então eu queria muito que a gente pudesse de fato estar nesse momento em espírito de oração. Espírito de oração para que não seja apenas mais uma mensagem que eu ouço, que eu acho bacana, e que meia hora depois eu chego em casa e esqueço. Mas que seja algo que fale de fato aos nossos corações. A palavra do Senhor a gente sabe que não volta vazia. Não volta, não tem jeito. Mas vai depender, o quão cheio você vai estar, vai depender do quanto você permite que a palavra te encha. E hoje, a gente vai continuar assim a trabalhar, a falar sobre o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus, é a nossa terceira semana, mas hoje é um dia diferente. Não sei como é que foi na sua casa, ou na roça, onde quer que você tenha estado nesse final de semana, de quinta a domingo. Mas nesse período de quinta a domingo, nós vivenciamos a comemoração, coloquemos assim, da Páscoa do Senhor. E as pessoas não entendem bem o que isso significa. Acho engraçado, vale citar, eu fui na festinha, fui levar meu filho Oliver na festinha da escola, e assim, achei até muito legal, tinha um aventalzinho laranja cor lá da escola, tinha um aventalzinho laranja, e aí aqui tinha um cordeirinho, uma cruz, bacana, legal, até aí ok, e um chapeuzinho de coelho. A misturada brava, né? Porque, na verdade, assim, claro, não estou criticando, a gente sabe que hoje, comercialmente, se usa o coelho como a imagem vendável aí da Páscoa, mas a gente, quando eu olhei para aquilo, na hora, nem foi na hora, mas depois pensando naquilo, me veio a clareza da imagem de como o mundo enxerga a Bíblia e como o mundo enxerga Jesus. Porque não é que o mundo não saiba da cruz. Não é que o mundo não entenda nada sobre o Cordeiro, sobre a Bíblia chamar Jesus de Cordeiro. Não é que o mundo não saiba nada sobre Deus. Mas o mundo mistura tudo isso num grande caldeirão. O mundo é feito por monoteístas, ateus, politeístas, que são todos, no fundo, politeístas, ou seja, creem em um Deus, seja o ateu ou o politeísta, eles creem em algum Deus. O ateu crê na ciência, a maioria deles pelo menos, e a ciência é o seu Deus. Há pessoas que se chamam de politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, seguem a vários deuses, tem várias religiões que são politeístas, mas há muitas religiões, e há muitas pessoas, eu não vou falar das religiões em cima das pessoas, que se autoproclamam monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus, mas que na verdade servem a vários deuses. E quando eu olhei para aquela imagem, quando eu pensei naquela imagem, me veio à mente isso, as pessoas conhecem sobre Jesus, mas as pessoas não entendem que é somente por Jesus. As pessoas não entendem a nenhum outro Deus adorará. As pessoas até proclamam isso, Talvez a gente conheça muitas pessoas que conhecem os 10 mandamentos até melhor do que a gente. Conhece até onde está a vírgula, sabe, palavra por palavra. Mas são pessoas apegadas sim à lei, mas que não compreendem o significado da lei, não obedecem aquilo que a lei diz. Porque sabemos que a lei não nos leva a lugar nenhum, a não ser apontar o nosso pecado. Mas a grande questão é que as pessoas misturam tudo isso. É um pouquinho do cristianismo, é um pouquinho do paganismo, é um pouquinho só, vamos pegar um pouquinho da cultura oriental, é mais um pouquinho do que a ciência, do que a pseudociência diz,
E aí você vai fazendo a mistureba daquela no caldeirão e vai jogando aquilo tudo, e está aí, está tudo certo. E parece que o que essas pessoas estão vivendo é o cristianismo. Mas Paulo chama isso de outro evangelho, que na verdade não é evangelho nenhum. E o que a gente precisa entender, e o que hoje a gente precisa lembrar, e lembrar de sair por aí falando, é que só existe um evangelho. Só existe um por quem veio a graça do Senhor. É por Jesus Cristo. Só existe um sangue que salva. Só existe um Salvador que ressuscitou. Só existe um. O único e verdadeiro Deus. Falamos há 2 semanas, começamos há 2 semanas a falar sobre o único e verdadeiro Deus. E para a gente lembrar das ministrações, na primeira ministração, nós falamos sobre o nosso Deus, Jeová, aquele que é o Deus da Bíblia de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que é, o eu sou, ele é o único Deus, não existe nenhum outro. Qualquer outro Deus que eu siga, na verdade eu estou me enganando, chamando-o de Deus, colocando-o no lugar de Deus, porque só existe um. E trabalhamos em cima desses textos. Na semana passada, a gente falou desse Deus, desse único e verdadeiro Deus, como Deus criador, como Deus soberano, como Deus que governa as nossas vidas. E falamos sobre a criação, sobre a soberania, sobre o governo de Deus. Hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais, e vai trabalhar um pouquinho mais a questão relacional de Deus. Deus é um Deus de aliança, mas toma cuidado, porque não é o Deus de aliança que a gente canta na música, e sem saber o que a gente está cantando. Deus é um Deus que, de fato, tem aliança com os seus. E caminhando em cima da aliança, eu quero chegar ao que a gente tem para dizer hoje, falar do Cordeiro. Mas vale a pena a gente entender que Deus é um Deus que não está distante. A gente diz que Deus, ele não é um Deus simplesmente transcendente, que está distante de tudo, aquele Deus que veio e fez e criou e foi embora. Não. O nosso Deus, ele também na teologia a gente chama de imanente, ou seja, ele também busca relacionamento. Ele quer estar ao nosso lado. E se falamos do Deus único, verdadeiro, soberano, governador, que é aquele que está acima de tudo, precisamos lembrar que esse mesmo Deus é aquele que está ao nosso lado. Esse mesmo Deus é aquele que caminha conosco. Esse Deus é aquele que busca se relacionar conosco. Para isso a gente precisa caminhar na Bíblia. Eu sei que eu não li nenhum texto ainda, a gente já vai ler. Mas para isso a gente precisa caminhar na Bíblia. Porque Deus é um Deus que se relaciona de algumas formas. E uma dessas formas é a aliança. Deus é um Deus que faz aliança com um indivíduo para abençoar o seu povo. Deus é um Deus que faz aliança com todo o povo também, porque Ele quer cuidar de cada um. Para a gente lembrar de algumas dessas coisas, eu vou começar aqui com o nosso texto base. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí, seja em papel, letra grande, pequena, colorida, sei lá como é que é aí para você. Mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Que a gente vai ler um pouquinho do que a Bíblia tem para nos dizer. E a gente vai começar, a gente vai ler alguns textos. Tá? A gente vai ler alguns textos, a gente vai começar com Êxodo capítulo 12, que eu acho que tem tudo a ver com o que com o dia de hoje, com o que a gente vai falar. Então, se você não sabia que a instituição aí da Páscoa está em Êxodo 12, a partir de agora, você já sabe, não vai esquecer mais. Vale a pena até a gente fazer um comparativo de Gênesis 12 com Êxodo 12. Gênesis 12 é quando Deus faz aliança com Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão. E Êxodo 12 é quando Deus institui a Páscoa. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 12 de Êxodo. Pode jogar lá para a gente, por favor, quando der. Você deve estar vendo alguma outra coisa aí. Êxodo capítulo 12. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano.
Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Queridos, esse texto é a instituição da primeira Páscoa. Primeira. Então, só um breve histórico, por que chama Páscoa, de onde que vem. Páscoa vem da palavra hebraica, que meus professores de hebraico me perdoem, Pessah, que significa passagem, ou passar por cima, no caso aqui da Páscoa. A Bíblia diz que o Senhor passaria por aquelas casas e veria o sangue do cordeiro. Preste atenção, que eu acho interessante a gente observar no texto, que a gente fala muito do anjo da morte, né? E em específico neste texto, e na forma como a NAA colocou, acho bem interessante, o versículo 11, acho que é o 12, no 12. Versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito. É Deus falando, ok? Presta atenção. Naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Entenda, é o próprio Deus dizendo que Ele está passando. E talvez a gente esteja acostumado a ouvir falar do anjo da morte, né? Que se encontra em outro texto, mas aqui a fala de Deus é uma fala pessoal. É o próprio Deus executando a sua ira sobre o Egito e sobre os deuses do Egito. Entenda, nossa pregação hoje não é sobre as pragas, as 10 pragas enviadas por Deus, mas vale a pena a gente citar as 10, ou lembrar das 10, entendendo que cada praga atacava um deus do Egito. E no final você tem a praga do primogênito, que ataca tanto o faraó, que se considerava Deus, quanto o seu filho, que também era visto como o sucessor do Deus. E Deus nesse momento diz: olha, hoje, né, ou melhor, nesse dia, eu vou executar o meu juízo sobre os deuses do Egito. É o Deus dos deuses, o único e verdadeiro Deus, dizendo: eu não aceito outros deuses diante de mim. E a minha ira vai recair sobre esse povo. Mas, se eu vir o sangue do cordeiro
nos umbrais da porta, eu vou passar adiante, eu vou passar por aí, porque eu sei que essa família que passou sangue nos umbrais, esse grupo de pessoas, creu no que eu disse, e por conta do sangue do Cordeiro, eu não vou trazer a praga destruidora sobre elas. Entenda, é uma imagem muito simples, e talvez você já esteja conectando com o futuro. Mas vamos entendê-la no passado primeiro. O povo não tinha relacionamento com Deus a ponto de conhecer. Entenda, pensa você, sendo uma pessoa ali, que está escravizada, seu pai era escravo, seu avô era escravo. Você está ali há muito tempo. Você nunca viu um sinal de Deus. Você ora ao Deus dos céus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, por tradição familiar. Mas você não tem nenhum contato com ele. De repente vem um cara, Moisés, que passou 40 anos da sua vida entre os egípcios. Para quem conhece a história sabe o porquê. E ele foge por mais 40 anos. Então pensa você, contemporâneo de Moisés, né? Se você lá com seus 30, 40 anos, vendo Moisés fugir porque matou um cara. 40 anos depois, você já está nos seus 80, na flor da idade. Volta esse mesmo Moisés dizendo, olha, eu voltei porque Deus me mandou, e Deus me mandou para libertar vocês. Pensa numa situação em que você viveu 80 anos e você não viu o agir sobrenatural de Deus. Você crê em Deus porque é algo familiar. E aí chega alguém que fala isso. Mas sabemos que Moisés não chegou sem o poder de Deus. E aí Moisés anuncia as pragas. Vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, Faraó endureceu o coração. Quinta, sexta, sétima, Deus endurecendo o coração de Faraó. Oitava, nona praga, e você vendo uma praga atrás da outra, você como povo de Deus, que não sabia, não tinha contato nenhum com esse Deus, achava que esse Deus era um Deus distante, ele começa a fazer, mandar praga atrás de praga, por amor do seu povo, por amor de você. E esse Deus avisa, diz para o povo que tem mais uma, diz para o povo que tem mais uma praga, mas aquele que obedecer o que eu estou dizendo, não precisa fazer nada, é só ficar em casa comendo. Você vai ficar em casa comendo. Só tem um detalhe que eu quero de vocês. Vocês vão escolher um cordeiro de 1 ano de idade, bem cuidado, sem mácula. Esse cordeiro que vocês vão comer, vocês vão pegar o sangue dele e passar na porta. Eu fico imaginando, depois de ver tanta coisa, Moisés falando, vai vir a praga tal, e vinha, e a segunda praga, a terceira e a quarta, de alguém que não tinha experiência nenhuma com Deus, passa a ter uma dezena de experiências com Deus, e essa pessoa, por conta do poder de Deus, passa a ter uma fé no coração, tamanha que ele diz, eu vou fazer, eu vou passar, a minha família, eu vou convidar meu vizinho, minha família é pequena, vou convidar meu vizinho, a gente vai comer junto aqui, preparado, porque Moisés disse que Deus avisou a ele, que nessa noite em que nós comermos, de não amanhecer, nós vamos ser libertos daqui do Egito. Eu falei para vocês que Deus é Deus de aliança. Se a gente observar, né, eu vou chamar Deus aqui, a gente pode chamar de Jeová, Yavé, a gente não sabe a pronúncia certa. Se a gente for transliterar YHWH, como é que a gente pronuncia isso? Yavé é uma possibilidade, ok? O nosso Deus, o eu sou, o Yavé, eu disse que ele é Deus de aliança. Então eu queria só citar algumas alianças aqui de Deus, para a gente chegar lá na frente e entender a conexão. Primeira aliança que nós vemos na Bíblia, que eu vou citar, porque a gente tem aliança com Noé antes, mas a aliança salvífica aqui é a aliança que começa em Abraão. Abraão, em Gênesis 12, você vê Deus chamando Abraão para ir para um lugar que ele não sabia qual era.
ele firma com ele uma aliança. Eu queria ler com vocês Gênesis 17, versículo 2. Gênesis capítulo 17, versículo 2 diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Eu li o final do 1, agora o 2. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Primeira aliança que Deus faz, pensando no povo. Claro que você tem aliança com Noé, que Deus faz com Noé, a gente sabe. Mas a primeira aliança, de onde vai sair um povo, o povo de Deus. Logo depois, mais à frente, ele faz uma outra aliança que a gente chama de aliança mosaica, e a gente já está em Êxodo, então a gente vai avançar um pouquinho, Êxodo 24, aqui só para a gente citar, para a gente entender essas alianças, onde elas se encontram. Deus faz uma outra aliança, uma aliança com Moisés e com o povo, Êxodo 24, versículos 6, do 6 ao 8, vai, diz assim a palavra do Senhor: Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles lhe disseram: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Entenda, de novo aqui nós temos a figura do sangue. O sangue que Moisés usa e chama de sangue da aliança. Eu vou avançar um pouquinho, eu não vou entrar no mérito desse texto agora, eu vou avançar um pouquinho para 2 Samuel, o segundo livro de Samuel. É só passar alguns livros aí, você vai passar o Pentateuco, passa Juízes, passa Josué, Juízes, e aí vai ter Ruth, né, e você chega a Samuel. Segundo livro de Samuel, o capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7, versículos vou ler do 12 em diante, viu? 2 Samuel 7, do 12 em diante. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa aliança é chamada de aliança davídica. Aliança feita por Deus com Davi. Aliança aqui proclamada em cima do filho dele, Salomão, e que tem uma promessa que se cumpre em Jesus. O versículo 16 diz: Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esse trono foi ocupado por Jesus. Que trono é esse? O trono onde se senta o rei do povo de Deus. Essa aliança, digamos aqui, né, que seria a terceira na nossa, a gente sabe que tem algumas outras, mas a terceira na nossa cronologia, a terceira aliança que Deus faz. Deus fazendo alianças com o povo, entenda, lembra que eu falei no início que Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus está buscando fazer alianças com o povo, para que o seu relacionamento possa ser firmado e firmado para sempre. Existe uma aliança com Abraão, por meio da promessa. Essa aliança passa a Moisés, por meio do sangue da aliança que foi aspergido, e a promessa que foi feita, que é uma aliança, vale a pena citar, ela só tem um lado? Não, ela tem dois. A aliança, ela tem o lado daquele que propõe e daquele que aceita.
O povo, no texto de Êxodo que nós lemos, respondeu: nós obedeceremos ao Senhor, nós obedeceremos essa aliança. E o sangue representou o selo daquela aliança. Davi aqui recebe uma promessa de Deus, por tudo aquilo que ele tem com Deus, toda a caminhada que ele tem com Deus, ele recebe uma promessa do que aconteceria, e Davi concorda com a aliança que é feita. Mas se essas três alianças fossem as únicas alianças que surgem, as únicas alianças citadas, a Bíblia não estaria completa. Existe uma quarta aliança, caminhando depois dessas três, que aparece primeiro em Jeremias capítulo 31. Eu queria ler com você Jeremias, um dos primeiros profetas que aparecem aqui na ordem do texto. Isaías, logo depois Jeremias. Jeremias 31, viu? Capítulo 31, versículo 31, talvez você já conheça esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Escuta bem, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você já deve ter ouvido falar em alguma pregação da velha aliança e da nova aliança. Na verdade, chamar de velha aliança é complicado, porque na verdade as alianças anteriores prepararam o povo de Deus para a nova aliança. E que nova aliança é essa? Vamos para Mateus capítulo 26. Agora, Novo Testamento. Mateus capítulo 26, versículo 28. É o texto da ceia do Senhor. E olha como tudo tem a ver, a gente parece que está saindo do assunto, mas acaba voltando, porque todas as alianças que o Senhor faz culminam nesse texto. E eu só vou ler o versículo 28. Mas o texto fala da ceia de Jesus com os discípulos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Escuta bem, a aliança que nós chamamos de nova aliança, é a aliança do sangue de Jesus. E você pode escolher não fazer parte, ou fazer como o povo em Êxodo, e dizer: nós obedeceremos. E esse sangue será aspergido sobre você, selando a aliança, por meio do Espírito Santo. E ele já foi. Se você algum dia disse: estou com Cristo, obedeço ao Senhor, o sangue da aliança está sobre você. Mas eu disse que Yahvé é um Deus de aliança, e ele busca se relacionar através das alianças, mas Yahvé também busca se relacionar de uma outra forma. Ele se revela por meio dos seus nomes. E vale a pena a gente entender que, na Bíblia, Yahvé, o nosso Deus, o Eu Sou, ele é apresentado por meio de vários nomes. Dá para citar alguns aqui, mas antes de entender, para a gente entender o que o nome significa, normalmente o nome, ele diz respeito, principalmente no Antigo Testamento, à missão da pessoa, ou a uma característica muito forte que a pessoa tem. A gente poderia citar aqui inúmeros personagens bíblicos. Deus muda o nome de Abrão para Abraão por conta da missão que Deus dá a Abraão, de ser pai de multidões, de uma grande nação. O próprio nome Moisés e tantos outros nós poderíamos citar aqui, e a gente ficaria até amanhã. Mas eu queria citar alguns nomes mais especiais que esses. Os nomes de Deus na Bíblia. Porque os nomes de Deus na Bíblia revelam a sua missão, o seu poder, as suas características. Citando alguns aqui rapidamente, a gente vai ler o texto de Gênesis 22 daqui a pouquinho, mas um deles é Jeová ou Yahvé Jireh, que é o Deus que provê, o Deus da provisão, o Deus, Yahvé Jireh significa o Senhor proverá,
O Deus que se revela como aquele que vê a nossa dificuldade, que vê a nossa necessidade e supre, providencia, cuida. Deus também é apresentado, esse texto aqui, se você quiser, Gênesis 22:14, cita, e a gente vai ler ele daqui a pouquinho. Deus também é apresentado como Yahvé Rafá, ou Jeová Rafá, o Deus que sara. Uma citação desse texto está em Êxodo 15:26, por exemplo, porque ele se revela como a nossa cura. Você pode crer ou não, você pode chamar e gritar pelo nome Yahvé Rafá, Deus que é a nossa cura, mas Ele está à disposição para curar as suas feridas. Deus também se apresenta como Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Ele é aquele que é a nossa vitória, Ele é aquele que aparece no momento certo. Êxodo 17:15 é um exemplo dessa citação. Em Juízes 6:24, você tem a citação do Yahvé Shalom, Jeová Shalom, o nosso Deus, o Senhor é a minha paz, é a nossa paz. Não importa qual seja a situação, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é o nosso lugar de confiança. Outro nome que Deus se apresenta para se revelar a nós, para mostrar a nós o que Ele é e o poder que Ele tem. Salmo 23:1, todo mundo conhece, Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor. Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos alimenta. Deus se apresenta ainda no Salmo 46, versículo 7, como Yahvé Tsevaô. Esse talvez vocês conheçam menos, mas com certeza vocês já leram na Bíblia esse texto várias e várias vezes. O Senhor é o Senhor dos exércitos. E o Salmo 46, que é lindíssimo, vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Yahvé Tsevaô é aquele que comanda, é aquele que guerreia, é aquele que vai à frente. Você vai achar ainda um outro nome de Deus no Antigo Testamento, em Jeremias 23, versículo 6, Yahvé Tsidekenu, que significa: Senhor é a nossa justiça. Ele se revela como aquele que nos justifica, aquele que advoga as nossas causas, aquele que se coloca à frente, se coloca no nosso lugar, para que nós não sejamos condenados. Deus está se revelando a nós, não apenas como o único e verdadeiro Deus, que está acima de todos, mas como um Deus que quer cuidar, que quer estar ao nosso lado. Ezequiel 48:35, Yahvé Chamar, o Senhor está nesse lugar, Ele se faz presente, é o Senhor que cuida, o Senhor que está conosco, e não tem como não citar um outro nome para o Deus, ou para o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus ao nosso lado, o Deus que caminha conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala do Emanuel. Mas eu não vou ler nem o texto de Isaías 7,14, eu quero ler a citação de Isaías 7,14, que está em Mateus capítulo 1, versículo 23. Vamos ler junto? Mateus 1, 23. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Revelação dada a José. Deus é aquele que se revela por meio das alianças, mas também é aquele que se revela por meio dos seus nomes. E Deus revelou o seu Filho como o Cordeiro de Deus. E esse é um outro nome dado ao nosso Deus. Escuta, falamos da aliança. E essa aliança, ela permeia o tempo da promessa, que é antes de Jesus, e vai até o tempo do cumprimento da promessa, com Jesus e o que veio depois.
Os nomes de Deus também, eles começam antes da promessa, ou melhor, antes do cumprimento da promessa, então no tempo da promessa, e vão até o momento em que Jesus nasce, daí por diante. Deus continua se revelando por meio da sua aliança e por meio dos seus nomes. E eu queria convidar você a entender essa revelação, e hoje em especial, com um nome que eu quero focar, e uma aliança que eu quero focar. O nome de Deus, o nome do Filho de Deus, que nós vamos destacar nessa noite especial, no domingo, é que Ele é o Cordeiro de Deus. E por isso nós começamos com o texto de Êxodo 12. Mas eu queria passar por alguns outros textos para que nós entendamos essa expressão Cordeiro de Deus. Falando do tempo da promessa, Deus se revelou no tempo da promessa como Cordeiro de Deus. Jesus se revela como Cordeiro de Deus de algumas formas. A primeira forma que eu quero apresentar a vocês é como uma sombra. Entenda, Gênesis capítulo 22. Falamos desse texto, eu acho que a gente falou tanto desse texto nessa semana. Gênesis. Aí. Gênesis 22. A gente não vai ler o texto inteiro, né? Todinho, mas eu queria destacar algumas coisas. Versículo 1, Gênesis 22, versículo 1, vocês conhecem o texto. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto, aqui depois de 3 dias de caminhada. Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio, depois de 3 dias, e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, versículo 9. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Esse texto é um texto que conflita o coração de muita gente. Um Deus que pede o filho para matar. Queridos, a gente vai ter mais tempo no outro dia para falar melhor, para se dedicar melhor a esse texto, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o texto ele tem algumas sombras do que aconteceria. Ele apresenta o que vai acontecer. Sombra é aquilo que você não vê direito. Você vê uma sombra, uma silhueta, mas você não sabe bem o que é. Esse texto é uma sombra do que aconteceria com Jesus. Hoje a gente olha para Jesus e fala: claro, aquilo ali é a sombra dele. Mas para Abraão isso não era fácil de enxergar. Ele só via a sombra. Pensa num filho obediente até a morte, que caminha naquele momento ali de dor, de dúvida por 3 dias com seu pai. Num pai que abre mão do seu filho por amor a Deus. E num Deus que olha para aquela situação e para salvar Isaque, que representava ali a humanidade, envia o cordeiro. Na hora talvez você não tenha percebido. Abraão não percebeu. Mas Deus,
em sua infinita misericórdia, em sua infinita sabedoria, Ele estava anunciando a morte de Jesus, a morte do Cordeiro, para salvar a humanidade. Vocês conseguem perceber? Conseguem enxergar a sombra do que está acontecendo? E tem algumas sombras aqui. Isaac representa Jesus em certo sentido, que é o filho obediente até a morte. Abraão representa Deus em certo sentido. Mas Isaac também representa a humanidade. E Deus, no último instante, olhando e por amor a Abraão e a Isaac, enviando o carneiro. Jesus é o cordeiro, que quando você estava ali, para ser queimado, quando o machado estava descendo na sua garganta, estava quase para chegar, Deus olha e diz: Beto, Dedé, Dona Rosa, não precisa disso. Deus olha e fala: eis aí o cordeiro. Eu sei que você me ama, você já anunciou isso, você recebeu o meu filho, eis aí o cordeiro que vai morrer no seu lugar. Entenda? O que acontece ali é uma sombra, e naquela sombra, com Abraão e Isaac, aquilo que viria a acontecer com Jesus, aparece Yahvé Jireh, aparece o Deus da providência, o Deus da provisão, o Deus que cuida, o Deus que envia aquilo que nós precisamos. Na sua vida, precisa se fazer presente Yahvé Jireh, o Deus que cuida de cada situação, o Deus que na hora do aperto, na pior situação que você está vivendo, Ele envia a provisão. Você só precisa fazer como Abraão e obedecer. Mas não foi só nessa sombra que aparece o cordeiro. O cordeiro também aparece nos preparativos do que viria a acontecer. E é justamente o nosso texto base, a instituição da Páscoa. Deus cria toda aquela situação, para que por meio daquilo o povo fosse liberto. E Deus se apresenta ao povo como Yahvé Nissi, o Deus libertador, o Deus que de fato traz a nossa vitória, o Deus que levou a vitória ao povo de Israel no Egito. E o que acontece ali na instituição da Páscoa é um preparativo por que aconteceria milênios depois com Jesus. Deus também, ainda no tempo da promessa, Ele anuncia o Cordeiro. E tem mais um texto, agora um versículo só que eu queria ler com vocês, Isaías 53, versículo 7. Isaías 53 é o texto do servo sofredor. E eu recomendo que você leia esse texto completo. Eu não consigo ler esse texto completo sem me emocionar. Mas cada um é cada um. Eu vou ler um versículo só, senão a gente não prega mais hoje aqui. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O cordeiro sendo anunciado. Se você voltar alguns versículos, você vai perceber que esse texto inteiro fala de um cordeiro que morreu em nosso lugar, fala de um cordeiro que levou sobre si as nossas dores, fala de um Deus que sara, fala de Jeová Rafá. O texto ainda fala de um Deus que nos traz paz, versículo 6, acho que vale a pena citar, põe para a gente por favor, o versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor nos livra. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é aquele que traz sobre nós refrigério que nós não merecíamos.
E o cordeiro é anunciado no versículo 7. E todos esses textos que eu selecionei aqui, tem alguns outros, mas não dá para a gente chegar lá, falam do tempo da promessa. O cordeiro ainda não havia aparecido. Até que chegamos ao tempo do cumprimento. João capítulo 1, versículo 29. João 1 é recheado de quem realmente Deus é, de quem é o nosso Jesus. João capítulo 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36, para a gente não ler o texto todo, mas eu recomendo que você leia, porque é lindíssimo o testemunho de João Batista. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele não havia morrido ainda. A gente não sabia qual seria a morte de Jesus. Até então ninguém imaginava. Mas João Batista já anunciava que ele era o Cordeiro. João Batista já anunciava que seria pelo sangue dele. Falando do tempo do cumprimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1,17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Pode virar. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Perceba que o texto de Pedro fala do Senhor como a nossa justiça. Nós andávamos como os nossos antepassados, mas Jesus veio como cordeiro, sem mácula, sem defeito. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Cristo se apresenta, assim como foi com o povo de Israel, se apresenta como Jeová Jireh, o Senhor que provê. E agora a gente consegue, com toda essa visão, talvez você já tenha ouvido isso tantas vezes, talvez você conheça, né, Jesus como Cordeiro, conheça tão bem, mas eu quero convidar você a trazer à sua memória mais uma vez a imagem da Pessa, da Páscoa de Israel, no Egito, e do que aconteceu com Jesus. Todo aquele local era idólatra, assim como era nos tempos de Jesus. Existia uma lei que regia todo aquele ambiente, assim como existia nos tempos de Jesus, assim como existe hoje. Um sistema que dominava o Egito, havia um sistema que dominava Jerusalém e todo o Império Romano. Existe um sistema que quer dominar hoje. Havia um Deus que ordenou que os seus se protegessem pelo sangue do Cordeiro, contra a ira do próprio Deus. No tempo de Jesus, Deus, para que a ira dele não recaísse sobre os seus, sobre o seu povo, Ele ordena ao seu povo a buscar auxílio, cuidado, proteção, provisão no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E hoje, é esse sangue que você precisa passar nos umbrais do seu coração. É esse sangue que todos os dias precisa ser comemorado, rememorado, seguido. É o sangue do Cordeiro Pascal. É o sangue da provisão. É o sangue da aliança.
Deus se apresenta como aquele que está à nossa frente, aquele que se coloca como nossa justiça. Jesus é o Cordeiro de Deus. E isso é para que nós possamos ser protegidos, até que venha a ordem de Deus ao amanhecer. Levantem e marchem, digam ao povo que eles precisam marchar. Chegou a hora da total libertação. Apocalipse, capítulo 19, versículo 5 em diante. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E versículo 10, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O povo esperou ansioso, comendo o cordeiro, comendo os pães asmos, sem fermento, que o Novo Testamento interpreta como pecado. O pão sem fermento representa eu não me contaminando com aquilo que há no Egito. As ervas amargas que lembram exatamente da tristeza, de toda a dor que eu passei no mundo, mas de onde Deus me tirou. E o cordeiro, que representa a salvação por meio de Jesus Cristo. Durante a noite, o povo esperava ansiosamente o anúncio da liberdade. Nós ansiamos e esperamos durante a noite que vivemos, as trevas que estão por aí, ansiosamente o anúncio das bodas do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o único e verdadeiro Deus. Deus escolheu o nome de Jesus, falamos de nomes aqui. Jesus foi escolhido, o nome de Jesus foi escolhido, Filipenses 2, para estar acima de todo nome. Versículos 7 a 9 de Filipenses apresentam um Jesus que já se entregou, que obedeceu até a morte, morte de cruz. E ao seu nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. O maior nome que existiu na história e existirá é o nome de Jesus, aquele que nos salvou. A maior aliança que pode ser feita foi a aliança que Deus fez conosco por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Talvez eu não tenha nenhuma novidade para você. Eu queria convidar todos a se colocarem de pé. Dizia uma professora minha, muito querida, ela dizia: a Bíblia está pronta, para de inventar. Fala do que está aí que tá bom. Essa é a palavra. E o anúncio do Evangelho é o anúncio de um Deus que cuida de você. É o anúncio de um Deus que quer estar ao seu lado. É o anúncio de um Deus que te ama. É o anúncio de um Deus que sente quando você não quer estar com Ele. De um Deus que
se ira contra o pecado, mas que resolve a situação por te amar. Ele é que envia a situação, Ele é que diz, olha, passa o sangue do Cordeiro, olha, segue o sangue de Cristo. O próprio Deus, que deveria se irar contra você, toma a decisão de descer aqui por você. E hoje, assim como todos os dias, nós precisamos lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa qual seja a situação, não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho da sua cruz, essa cruz não é sua, esse fardo não é seu, jogue isso fora, entrega isso para aquele que já levou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas dores, entrega ao Senhor, confia nele, porque Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Nós vamos orar ao Senhor, mas se você tem algo no seu coração que te machuca tanto, que você ainda não conseguiu entregar para o Senhor, entenda, eu estou falando aqui com pessoas que já se entregaram para Jesus, são crentes, filhos de Deus, mas talvez haja algo no seu coração que machuque tanto, que incomode tanto, que o sangue do Cordeiro já lavou, mas você ainda não conseguiu enxergar, você ainda não conseguiu perceber. Se há algo, se há uma dor profunda no seu coração, e você quer de fato dizer a Deus, Senhor, eu te entrego essa dor é tua, eu entrego para o Senhor, eu não vou tomar mais para mim, está nas suas mãos. Eu convido você a dar um passo de fé, e um passo real, que eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. Se o seu coração está apertado por alguma situação, se você está enfrentando algo que parece impossível, eu sei que o vir à frente ou não, pode parecer, para que eu vou lá, porque, né, meu problema é meu problema. Querido, dê um passo de fé diante do Senhor, e diante da comunidade na fé. Nós queremos orar por você. Se alguém em casa também, coloca a mão no coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Para toda a igreja, eu queria que estendesse as mãos para os céus, entendendo que Deus é aquele que faz. Nós vamos rogar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor é Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Sabemos, Senhor, que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Nissi, o Deus que dá a vitória. Jeová Tsavaot, o Deus que é o Senhor dos exércitos. Nós cremos que o Senhor é aquele que guerreia e batalha por nós. O Senhor é Emanuel, Deus conosco. O Senhor é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado por meio do seu sangue. Então nos colocamos diante do Senhor, como servos do Senhor. E aqui está o seu servo, buscando ao Senhor de todo o coração, dando um passo de fé diante do Senhor, pedindo ao Senhor de todo o coração, sê com ele, Senhor, que o eu sou esteja sobre ele, que Jeová Jireh esteja sobre essa vida, Yahvé Tsekenu, cuida dessa situação em nome de Jesus. Jeová Shammah, esteja presente, o Senhor está aqui nesse lugar, nós rogamos ao Senhor, esteja presente, trabalha nessa causa em nome de Jesus, visita agora esse lugar, visita a causa agora em nome de Jesus, visita essa situação, trabalha nos corações, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós conhecemos a Tua aliança que foi feita conosco, nós conhecemos os Teus nomes, Senhor, por isso rogamos aquele que pode, aquele que faz, mais uma vez, Senhor, que o Seu Cordeiro possa substituir essa situação, que essa dor seja entregue na cruz,
que o refrigério venha para a tua honra, para a tua glória. Enquanto oramos, enquanto obedecemos ao Senhor, pedimos aqui, Senhor, pelas famílias. Senhor, trata as famílias em nome de Jesus. Restaura as feridas. Senhor, cuida dos filhos em nome de Jesus. Trabalha, Senhor, na mente e no coração das nossas crianças. Senhor, que eles venham de fato a buscar o Senhor todos os dias. E que a presença do Senhor esteja em cada casa aqui, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o coração do seu servo. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus. Não somos nós que fazemos, mas é o Senhor. E o Senhor pede de nós um passo de fé. E é isso que Ele apresentou diante do Senhor nessa noite. Que as coisas mudem a partir de agora em nome de Jesus. Que a tua provisão venha em nome de Jesus. Que a tua cura venha em nome de Jesus. Transformação dessa situação. Que o seu milagre venha. Como o cordeiro que foi morto fez para nós tantos milagres, que mais um seja feito para a tua honra e para a tua glória. E que a casa do Senhor esteja cheia do teu poder, cheia da tua mão, cheia da tua unção, cheia do teu amor, cheia da tua graça. Senhor, e que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, que a graça do Cordeiro sem mácula, sem pecado, o Cordeiro que foi morto em nosso lugar, o Cordeiro que aspergiu sangue, derramou sangue, que esse sangue possa de fato nos lavar, de forma que quando a morte chegar, ela passe de longe, porque nós temos vida, e vida no Senhor. Que a vida do Senhor, vida e abundância, seja soprada pelo Espírito Santo no coração daquele que crê agora. E que a igreja do Senhor, que espera ansiosamente as bodas do Cordeiro, que canta aleluia ao amém, que canta glória a Deus, hosana nas alturas, que unidos agora, nós concordemos que o Senhor é aquele que reina, o Senhor é o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, hoje e sempre. A igreja diz amém, amém e amém. Que Deus abençoe, semana abençoada na presença do Senhor, que Deus cuide da sua família, Deus cuide do seu lar, e nos vemos essa semana, se Deus quiser. Fiquem na paz, aleluia.